Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui nossa prometida live para a gente continuar esse bate-papo sobre predominância estrogênica. Esse assunto tão polêmico e hoje em dia tão comum na minha prática clínica, no nosso dia a dia e que traz tantos sinais e sintomas que tiram nossa qualidade de vida. Então, na nossa primeira live, eu falei bastante das principais causas que levam a gente a ter excesso de estrogênio se expressando no nosso organismo. E nesse bate-papo de hoje, eu queria trazer principalmente o mecanismo que está por trás desse desequilíbrio hormonal, que eu acho que quando a gente entende onde que desandou o nosso organismo, né? Assim, não só o que a gente fez, mas o que aconteceu no nosso organismo para que esse desequilíbrio hormonal se instale. Eu acho que fica muito mais fácil da gente tomar decisões a favor da nossa saúde. Então fiquem aí comigo que vocês vão entender principalmente o papel do nosso fígado e do nosso intestino nesse equilíbrio hormonal. Então, para você que sofre aí com excesso de peso, mulheres que tendem a acumular mais gordura, principalmente em região de quadril e coxas, pessoas que estão sofrendo com infertilidade, homens com excesso de gordura abdominal ou aquele excesso de gordura na região peitoral, com baixa contagem de espermatozoides. Então, visitem a primeira live para entender as principais causas desse desequilíbrio e hoje vamos entender esse mecanismo que está por trás dessa desordem hormonal. Então, falando brevemente sobre as principais causas, lá na nossa live anterior, eu deixei reforçado com vocês que as principais causas desse desequilíbrio são também as causas que levam à disbiose intestinal. Para quem não sabe o que é disbiose intestinal, é quando a gente tem alteração na composição e na quantidade das bactérias que deveriam habitar o nosso intestino e ali participarem de processos de produção de vitaminas, de processos digestivos e produzirem substâncias que contribuem para a nossa saúde. Então, quando a gente tem alteração dessas bactérias, seja em quantidade, seja no tipo de bactéria, a gente vai ter esse quadro conhecido como disbiose intestinal. Então, coincidentemente, as mesmas causas da disbiose são as causas da predominância estrogênica. Então, certamente não é coincidência, né, gente? A verdade é que a gente tem que entender o que veio primeiro. Foi a disbiose ou foi o desequilíbrio hormonal que se instalou primeiro? Então, vamos entender, aqui conversando nessa live, como que funciona no momento que a gente tem estrogênio no nosso corpo, estrogênio que é produzido normalmente, né, tanto por homens quanto por mulheres. O que acontece no nosso organismo para esse estrogênio cumprir a função dele e depois sair do nosso sistema. Então, a gente vai entender que fígado e intestino têm um papel fundamental no equilíbrio desse hormônio, para que ele não seja reativado e não volte para a nossa circulação. Então, para a gente falar do papel, principalmente do nosso intestino, a gente tem que falar de um grupo de bactérias que é conhecido como estroboloma, que é um grupo de bactérias responsável pelo metabolismo do estrogênio. E aí, quando a gente tem alteração nesse grupo de bactérias, a gente vai ter mais estrogênio sendo reativado e voltando para a nossa circulação. Então, vejam que aquelas causas que a gente citou no nosso primeiro encontro, que eu falei, enfim, escolhas alimentares pobres, excesso de gordura corporal, uso de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, a exposição a xenobióticos, tudo isso interfere na composição de bactérias do nosso intestino e tudo isso pode causar alterações nesse grupo de bactérias. Mas vamos entender
lá no começo, né, antes do estrogênio chegar nesse grupo de bactérias, o que acontece com o estrogênio no nosso corpo. Então, basicamente, depois que o estrogênio foi produzido, cumpriu sua função no nosso organismo, aquele estrogênio é ainda ativo, ele vai passar pelo nosso fígado. E no nosso fígado, ele vai sofrer reações onde serão produzidos metabólitos do estrogênio, que podem ser metabólitos fracos e pouco ativos, e que têm participação, por exemplo, na prevenção do câncer de mama, ou a gente pode ter a produção de metabólitos que são mais ativos e que têm participação no desenvolvimento do câncer de mama. Então, a gente vai ter a produção desses metabólitos de estrogênio, que é um mecanismo normal que acontece a todo momento. Mas, quando a gente tem um fígado saudável, esse estrogênio ainda ativo, ele vai sofrer novas reações até que ele seja inativado. Então, aqui entra a importância da gente ter um fígado muito bem cuidado. O que seria, né, um fígado muito bem cuidado? Onde a gente consiga dar no nosso dia a dia nutrientes que dão suporte para o nosso fígado se detoxificar de tudo que ele é exposto no nosso dia a dia, né? Então, não só as inúmeras toxinas ambientais e alimentares que a gente se expõe, mas as nossas próprias toxinas emocionais e o próprio estrogênio que está entrando naquele fígado, que precisa sofrer essas reações. E o que acontece hoje, isso já é um grande desafio, porque o que a gente tem hoje nós somos, né, a geração mais medicada no mundo. Então, todo mundo por aí conhece alguém tomando um antidepressivo, um antihipertensivo, um anticoncepcional, um ansiolítico, enfim, medicamento para controle da glicose. Então, as pessoas estão a todo momento tomando algum medicamento, seja um analgésico, um anti-inflamatório. Então, temos hoje, de uma forma geral, pessoas com o fígado sobrecarregado, porque, além de tudo, temos a alimentação, que nem todo mundo consegue fazer uma alimentação 100% orgânica. Então, esse agrotóxicos que circula no nosso organismo, enfim, as toxinas do dia a dia, poluentes ambientais, tudo isso precisa ser detoxificado. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, ter um fígado saudável para dar conta de metabolizar esse estrogênio de forma eficiente para que ele se torne inativo. Depois que esse estrogênio ele foi inativado, ele vai sair do nosso fígado e ele tem duas vias para ser eliminado do nosso organismo. Ou ele vai ser absorvido pelos nossos rins e vai ser eliminado pela nossa urina, ou esse estrogênio inativo vai, através da nossa bile, para o nosso trato gastrointestinal, e lá ele vai encontrar esse grupo de bactérias que chamamos de estroboloma. Então, aqui entra o papel fundamental do nosso intestino para que esse estrogênio finalmente saia do nosso sistema ou seja reabsorvido numa quantidade adequada. O principal papel do estroboloma é que a gente não tenha nem excesso de estrogênio sendo reativado, nem pouco estrogênio voltando para a nossa circulação. Então, é manter níveis adequados de estrogênio. E aí aqui entra o nosso segundo grande desafio, já que de todas aquelas causas que eu citei no nosso primeiro vídeo, né, que podem promover essa alteração hormonal e que faz com que a gente desequilibre as bactérias do nosso intestino, tudo isso é mais que normal hoje em dia, né? A gente tem uma alimentação com escolhas pobres, com pouca fibra, com poucas hortaliças, pouca comida de verdade. E o que a gente tem é excesso de proteína animal, excesso de açúcar, excesso de laticínios, excesso de farináceos, tudo isso sobrecarregando o nosso, todos os nossos órgãos digestivos. Ainda a gente tem excesso da cafeína, excesso do álcool,
excesso, né, de drogas comuns, lícitas e comuns do nosso dia a dia, que são recreativas, mas que estão sobrecarregando tanto o fígado quanto o intestino. Então, o mais comum hoje no consultório são pessoas com disbiose intestinal, então com algum grau de alteração na composição dessas bactérias intestinais, e isso vai interferir no seu equilíbrio hormonal. E o mais comum hoje são pessoas com um fígado sobrecarregado por comportamentos considerados normais no nosso dia a dia e pelo uso de medicamentos também considerado normal. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês, né, assim, a gente entendeu o mecanismo, né, a gente precisa que esse estrogênio passe pelo nosso fígado, sofra reações, produza esses metabólitos inativos e chegue inativado, seja eliminado pela urina ou passe pelo nosso intestino. Mas chegando no nosso intestino, esse estrogênio precisa encontrar esse grupo de bactérias e esse grupo de bactérias precisa estar equilibrado e saudável para que a gente não tenha muito excesso de estrogênio voltando para a nossa circulação. Então, a principal mensagem que eu queria deixar hoje para vocês é a gente entender esse papel central do nosso fígado e intestino na nossa saúde reprodutiva e equilíbrio hormonal. Porque a gente fica achando que são órgãos apenas, né? O intestino está ali presente apenas para eliminar resíduos que não foram absorvidos e para compor aquela barreira que decide sobre o que é próprio e o que não é próprio. E a gente esquece todo o papel imunológico desse órgão incrível e o papel dele no nosso equilíbrio hormonal e a importância do fígado, não só como órgão de detoxificação, que é certamente o nosso principal órgão aí, que garante com que tudo que não é próprio para o nosso organismo seja eliminado, mas a importância dele em todas as etapas do processo de detoxificação. Porque o grande problema quando o estrogênio entra no nosso fígado, se ele não está ali com um funcionamento adequado, pleno, que deveria ser normal, a gente vai ter excesso da produção desse estrogênio na sua forma mais reativa e que vai ter participação, vai contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama, que é tão comum nos dias de hoje. Então, a grande verdade é que toda doença nós mesmos que criamos e a gente tem condição de dar suporte para o nosso organismo para que ele opere de forma plena, de forma adequada, sem que a gente esteja a todo momento favorecendo o desenvolvimento de doenças no nosso organismo. Então, é impossível a gente viver numa bolha, né? E estar completamente blindado do alimento que traz agrotóxico, enfim, de toxinas do nosso dia a dia, mas a gente tem na nossa alimentação o principal recurso, o principal meio para que a gente consiga dar suporte para esses órgãos, para que eles operem de forma adequada. Isso não é para ser um desafio, isso é para ser uma rotina, isso é para ser o nosso dia a dia, né? As escolhas alimentares que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem problema tomar seu vinho, sua cerveja, enfim, tomar o seu álcool eventualmente, se seu corpo tem condição de se detoxificar. Então, hoje, como mensagem, eu queria deixar basicamente esse mecanismo de saída do estrogênio do nosso organismo, para que vocês entendam a participação aí do nosso fígado e do nosso intestino. E no próximo vídeo eu vou trazer os recursos que a gente tem para estar dando suporte para esses órgãos. Então, recursos por meio da nossa alimentação, por meio de suplementos e plantas que podem otimizar o funcionamento desses órgãos para contribuir para um equilíbrio hormonal adequado. Isso vai ter impacto na sua saúde reprodutiva, então pessoas que estão tentando engravidar, por exemplo, mas mulheres que sofrem aí com um ciclo menstrual não saudável, mulheres que sofrem com endometriose, por exemplo, e isso vai ter participação
fundamental na sua composição corporal, então na forma como você vê o seu corpo hoje. Então, no próximo momento, a gente conversa sobre as principais estratégias para a gente melhorar aí a saúde de fígado e intestino. Então, beijo para todos e vou finalizando por aqui.